Cada semente lançada carrega um propósito. Do solo fértil nasce o alimento que nos sustenta, os sonhos que nos movem, a esperança de um futuro melhor. Quando um dia de campo atravessa a porteira e chega a uma terra indígena, tudo se transforma. É o agro levando conhecimento, compartilhando saberes, promovendo diálogo. Uma iniciativa que merece ser valorizada. Essa ação foi promovida pela FAPESCEM, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor de Exportação Norte. O grande valor desse dia é a troca de experiência. O quanto nós que ficamos sempre na cidade, o quanto nós que falamos sobre o agronegócio, a nossa comunicação do agronegócio, ela deixa a desejar quando nós não conhecemos o que de fato acontece ao redor do grande agro. E hoje o que aconteceu aqui? Trouxemos os especialistas no cultivo de mandioca, no cultivo de feijão, na diversificação de cultivos. Aqui temos gergelim, temos amarantos, nós temos variedades de capins, enfim, tudo que possa vir enriquecer esse local. Fortalecer a produção agrícola nas comunidades indígenas é um dos maiores desafios. Na aldeia Canto do Rio, no território Bacurizinho, no Maranhão, vivem os povos Guajajara. Por aqui são 118 aldeias, distribuídas em uma área de 82 mil hectares, com uma população estimada de 6.500 indígenas. No primeiro momento, a prioridade é combater a fome e, nesse caminho, o apoio de parceiros tem sido fundamental. O convite para participar do Dia de Campo foi estendido a toda a comunidade, inclusive com a participação de alunos de escolas técnicas da região. Uma das coisas que a gente peca muito e pecou muito no passado foi em relação ao conhecimento do que a gente estava mexendo, a questão da terra. Porque é comum, não só em nosso território, em nosso meio, mas também no produtor rural, aquele que não tem condição de fazer, por exemplo, a análise do solo. Então você pegar uma mandioca ou outra cultura e plantar ele de qualquer jeito, ele vai também dar de qualquer jeito. Enquanto que você fazendo a reparação do solo, de acordo com o diagnóstico, da necessidade, da melhoria que aquele solo precisa, você fazendo isso, ele vai também dar um resultado melhor. E não se trata de substituir o conhecimento tradicional, mas de unir forças, compartilhar, ensinar e aprender. A ciência chega com a técnica e a cultura indígena traz a conexão forte com a terra. Existem cultivos que são bem-vindos por aqui, que se integraram à realidade das comunidades e que respeitam o propósito de vida dos povos indígenas. E numa roça indígena, por exemplo, você pode plantar a mandioca, pode plantar o feijão, a fava e outras culturas. E se você não tiver esse olhar, acaba trazendo para dentro do território a questão da monocultura. Você tem que plantar só mandioca, é mandioca, tem que plantar só milho, é milho. E talvez trazer outras culturas que não é a nossa realidade. Isso é muito perigoso. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E nós temos atividades dentro do nosso território em que o indígena ele diz, olha, eu vou continuar aqui com minha roça de toco. É uma decisão dele, ninguém impõe isso. Não existe uma decisão minha, por exemplo, enquanto liderança indígena, ou da minha irmã que é cacique, em relação a isso. Não existe uma imposição, cada um faz aquilo que acha que deve ser melhor, a sua vontade e a vontade da sua família. Nas aldeias, a mandioca é um alimento fundamental, uma verdadeira fonte de energia que, se produzida com técnica e planejamento, garante a segurança alimentar e gera renda. Esse engenheiro agrônomo, que também produz manivas, leva novas variedades desse tubérculo para produtores do sul do estado. E viemos aqui apresentar algumas cultivares, como a Formosa, a BRS Poti, a BRS Quiriris, tem uma cultivar aqui crioula chamada de Bragantina, também de alta produtividade, que sem dúvida alguma, esse trabalho que a FAPESCEM faz junto aqui à comunidade indígena, vai melhorar e muito o cultivo de mandioca no incremento de produtividade, com o mesmo esforço, com o mesmo trabalho, com mais resultado. Que é isso que o Dutra, como maniveiro, e a FAPESCEM espera deste evento. Que mandioca é uma cultura de segurança alimentar para cerca de 10% da população mundial. E no caso do Norte e Nordeste, essa percentagem é muito maior.
O trabalho dele é focado na produção e distribuição de manivas sementes de mandioca com qualidade genética e fitossanitária. A iniciativa começou a ser desenvolvida pelo maniveiro a pedido da FAPSEM, uma das cultivares que vem se destacando nos últimos anos em solo maranhense é a BRS Formosa, da Embrapa. No ano de 2017, a doutora Gisela, superintendente da FAPSEM, nos convidou para um grande desafio aqui no estado do Maranhão, no caso sul do Maranhão, para testar diversas cultivares de mandioca do projeto Reniva, do qual eu sou vinculado à Embrapa. A BRS Formosa foi a líder na produtividade aos 12 meses, com 24 toneladas. Ressaltando que a produtividade de mandioca do estado do Maranhão está em torno de 8 toneladas de raiz por hectare. Portanto, nós fizemos uma entrega de 200% na produtividade. Então, acho que é um trabalho importante. A ação da FAPSEM se estende também a outras culturas, como o feijão calpi ou feijão de corda, muito presente nas comunidades indígenas e nas regiões norte e nordeste do Brasil. Com a participação de pesquisadores da Embrapa, essa leguminosa tem sido desenvolvida para produzir mais, com qualidade e melhor adaptação ao campo. As variedades BRS Bené e Utinga se destacam pela alta produtividade. A Embrapa tem uma preocupação muito grande em ter materiais genéticos superiores de feijão calpi. Por quê? Pela importância alimentar do feijão calpi, social e também cultural, que o feijão calpi faz parte da cultura alimentar dos brasileiros e também das comunidades indígenas. Materiais de alta tecnologia, alto desempenho agronômico e também a gente ter a percepção de preferência deles para estar destinando talvez outros materiais que não tenha trazido nessa oportunidade. A revolução no campo precisa chegar a todos. E o Dia de Campo foi um exemplo claro de como parcerias entre a iniciativa privada e órgãos públicos podem colaborar para a construção de um futuro com mais justiça social. Esse evento eu acho muito interessante porque você tem um órgão de pesquisa pública federal, que é um órgão referência em melhoramento genético em feijão calpi, na entrega de cultivares. Você tem uma fundação que é a FAPSEM, que está apoiando um trabalho junto à comunidade indígena. Então a gente que é pesquisador, eu que sou melhorista, a gente faz a parte da pesquisa, mas a nossa satisfação é ver a genética no produtor e no prato do consumidor. Então você facilitar um acesso a essas tecnologias que os indígenas conheçam, a gente sabe que é uma população que precisa do apoio. Toda população que precisa de apoio, a tecnologia tem que ser facilitada a chegar neles. Então é uma satisfação muito grande mesmo está tendo a oportunidade de participar desse processo. Há mais de 30 anos, a FAPSEM promove a agricultura regenerativa nos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins. A missão é unir produtividade, sustentabilidade e inclusão social. Agora, volta os olhos para as comunidades indígenas, onde plantar ideias é tão importante quanto colher resultados. Bom, eu espero colocar essas experiências numa conversa, num diálogo, por comunidade, porque nós somos aqui várias comunidades, né? Aqui já é um início, e trazendo esse trabalho, a conscientização desse trabalho, de voltar ao campo, de produzir, ele vai inicialmente combater a fome daquela família. Por exemplo, nas primeiras chuvas começa a ter o milho, começa a ter a batata, o inhame, tudo, a abóbora, aquilo ali já vai assustando mais a fome. O que será do mundo se nós perdermos a capacidade de produzir alimentos? Se a fome no mundo chegar, nós teremos a guerra. Então nós somos responsáveis pela paz. E sendo responsável pela paz, nós temos que entender essas grandes diferenças sociais. Nós temos que entender a questão de preservação e conservação dos nossos principais biomas. Aqui nós estamos intermediando bioma amazônico com bioma cerrado. Mais adiante vamos ter o bioma caatinga. E aqui principalmente tem a falta de chuvas. Então nós temos que entender todo esse mecanismo para produzir alimentos. E isso passa pela mão do empresário do agro e vai para os povos tradicionais.
É essa junção que vai fazer o Brasil ser a pátria do celeiro. É essa junção, esse apoio, esse equilíbrio que vai fazer o Brasil ser o protagonista mundial na produção de alimentos. No próximo episódio de Construindo Pontes, conexão entre o agro e os povos indígenas, vamos mostrar como a região sul do Maranhão mudou completamente sua história. De uma terra considerada improdutiva no passado para um dos grandes destaques do agronegócio brasileiro. Em Balsas, há mais de 2 décadas, um evento vem aproximando a ciência das comunidades locais e ajudando a transformar realidades. Esse conteúdo foi um oferecimento de Agrobalsas, construindo pontes.